Muita gente falou assim, eu já recebi uma ligação da Credibon. Eu falei, então tá bom, estou só reforçando. Nós temos um asilo que ela ajuda, tem a Santa Casa que ela ajuda. E eu achava também que a Credibon, ela não podia ficar só na agência de bom despacho, não. A Deus pertence. Estamos aqui hoje de volta com o nosso segundo episódio do documentário dos 40 anos do Cicobi Credibon. Estamos aqui com a presença do segundo presidente, José Fúvio, que vai hoje nos responder, contar a sua história através do seu olhar. Então, para começar, José Fúvio, eu gostaria de saber sobre a trajetória da sua vida. Eu iniciei na fábrica de tecido, que é da minha família, e com isso eu fui ampliando, fui acostumando e fui vendo o meu pai como ele trabalhava, e com isso também eu tive a oportunidade de participar com os andamentos, com a evolução da fábrica de tecido. E nessa época eu só mexia na fábrica de tecido. E depois eu fui envolvendo aqui na cidade de Bom Despacho em entidades como o Laios, a Praça de Esporte, e o pessoal achou por bem de achar que eu podia ampliar mais meus conhecimentos. Com isso, eu fui convidado para várias coisas, para acompanhar aqui em Bom Despacho, e fui entrando no ambiente de desenvolvimento da cidade. Até fui vereador, e depois uns amigos meus aí acharam por bem que eu fosse entrar na cooperativa de produção, a Cooperbon. Puseram meu nome para disputar e eu fui vitorioso na eleição. Com isso, comecei a trabalhar na Cooperbon. Parece que eles acharam interessante o meu modo de tratar, de vir lá, meu desenvolvimento, porque o meu negócio era ampliar cada vez mais a agência. E com isso eu ampliei a agência de Martinho Campos, coloquei lá em Araújos e fui ampliando, porque eu achava que a cooperativa não podia só ficar em leite, ela tinha que ter também a parte de supermercado. E ampliei também o supermercado aqui da cidade e fui tomando essas iniciativas e eles acharam por bem que eu tinha que também pegar a Credibon. E me lançaram candidato. Com os companheiros aí, muito bons, pessoas muito boas, e acharam por bem que eu também devia acompanhar a Credibon. E me lançaram candidato. Fui vitorioso, ganhei a Credibon. E eu achava também que a Credibon ela não podia ficar só na agência de bom despacho, não. Eu achei que eu tinha que também ampliar mais a Credibon. Graças a Deus, toda a vida eu fui acompanhado de pessoas muito boas e muito inteligentes que me ajudaram muito nesse desenvolvimento. Isso não é coisa minha, não. Isso é coisa também dos meus companheiros. E com eu entrar na Credibon, a vantagem grande que eu acho nessa história toda foi ter tido o Pedro como meu braço direito lá. Porque o Pedro já sabia tudo o que acontecia na Credibon. Já veio lá dos berços lá, Deus quando iniciou. Aí eu entrei na Credibon também e com isso comecei a achar que tinha que expandir. Fomos para o Engenho do Ribeiro, a primeira agência que foi o Engenho, instalamos lá e com isso foi cada vez mais crescendo a Credibon. Instalamos também a agência do São Vicente, também, que foi aprimorando cada vez mais, e depois partimos para a agência de Araújos. Instalamos a agência na cidade de Araújo, que foi um cubículo lá, mas tudo começa pequeno, depois é que vai crescendo. E depois partimos para Nova Serrana. Mas depois também, com o negócio de crescer em Nova Serrana, achamos que nós tínhamos que crescer também mais aqui em Bom Despacho, mais uma agência. Instalamos a agência do Arraial do Lobo, que é a agência Arraial. E aí foi sucessivamente desenvolvendo cada vez mais a Credibon.
E achava sempre que eu pudesse mais crescer, eu queria crescer. Aí partimos para as duas agências em Belo Horizonte. Primeiro foi Venda Nova, porque é um bairro mais ou menos parecido com Bom Despacho, com a cidade de Bom Despacho. Instalamos lá. Quem ia, dava uma concorrente lá que estava querendo instalar lá, mas nós instalamos primeiro. Graças a Deus deu tudo certo. Aí eu fui dar um passeio lá, uma convenção lá na França. Conversa vai, conversa vem. Tem um que é associado nosso e que foi também, e ele até é diretor hoje da OSENG, que é o Alexandre Gatti. E conversa vai, conversa vem, o Alexandre falou assim, por que vocês não instalam a agência lá no Buritis? Falei, é coisa para conversar, vamos ver o que nós fazemos isso. Aí o Alexandre Gatti falou que tinha um cunhado dele que poderia até, se fosse o caso, nos ajudar lá, que chama França. Aí eu convidei o França para ser nosso gerente lá, e ele aceitou. Também instalamos lá e hoje, graças a Deus, lá vai muito bem. E hoje está o Álvaro lá, que é uma pessoa boníssima, muito bom para trabalhar com as pessoas. E assim foi sucessivamente, sempre procurando meio de instalar. Depois o Pedro me deu notícia desagradável, falou, não pode instalar mais a agência. Então, José Fúvio, a gente pode falar que você é um empreendedor nato. Eu gosto, sinceramente que eu gosto. Se deixar para minha conta, eu falava até com os conselheiros meus, eu falava assim, vocês me seguram, porque senão eu vou longe. Aí é só tudo em brincadeira, mas graças a Deus, tudo que nós fizemos com o pé no chão, fizemos coisa séria, certa. E eu tinha comigo, na minha presença diariamente, o Pedro, que também me ajudou muito, porque o Pedro é uma pessoa que até é difícil uma pessoa igual a ele, porque ele é muito pé no chão, ele sabe muito bem o que pode fazer, e ele me orientava muito, não era que eu seja aventureiro, não, mas ele sempre estava me dando apoio nas coisas que eu estava com vontade de fazer. E tudo correu muito bem, até hoje lá vai correndo muito bem, mas eu, para ser sincero, eu devo muito ao Pedro, que me ajudou desde o princípio. Eu tive ele, minha mão direita, e com isso foi onde eu tive coragem de fazer as coisas que eu fiz. Sim, Zé Fúvio. Então, qual foi o papel da Cooperbon na criação do Sicoob Credibon? Ela foi muito boa na época que nós iniciamos, e até hoje está aí para nos ajudar. Eu acho que a Cooperbon fez um papel muito importante no desenvolvimento da Credibon. E veio até hoje fazendo, enquanto a gente também tem o reconhecimento de agradecer a Cooperbon pelo que ela nos deu de sustentabilidade na época que iniciamos. Porque se não fosse ela, eu não sei se nós estaríamos aqui hoje. Então nos conte o seguinte, qual foi o papel da livre admissão do Sicoob Credibon? A Credibon, com a livre admissão, ela deu um pulo muito grande, porque antigamente era só resumido aos produtores rurais. Mas com esse negócio de entrar gente que não era produtor rural, que pegou até o comércio, foi onde que a Credibon deu um pulo enorme. Ela cresceu muito nessa época. Foi onde os produtores rurais, na época, a Credibon era só ligada a eles. Ela só fazia negócio com os produtores rurais. Como a Branco Brasil tinha um problema sério aí, que não tinha produtores rurais que tinha tido alguma desavença lá com eles, e com isso eles passaram a ser associados à Credibon. E Credibon foi crescendo, tanto contra os produtores rurais, quanto as pessoas que não eram produtor rural. E foi onde que, graças a Deus, a Credibon está na altura que está, graças a essa turma que deu sustentáculo para
que nós ficássemos onde nós estamos. Zé Fúvio, como é que foi a aceitação da adoção da marca Sicoob aqui na região? Como você está falando negócio da marca única, nós lutamos muito na época, porque o pessoal não está acostumado com a Credibon. Está acostumado aí com outros bancos, mas não com a Credibon. E a Credibon entrou com o intuito de fazer com que a parte financeira da cidade pudesse ser voltada para a Credibon. E com isso nós fomos procurando meios de agilizar as coisas e graças a Deus demos conta de pegar grande parte da sociedade de bom despacho para filiar a Credibon. Zé Fúvio, você é visto como uma pessoa que sabe delegar. Então, no processo da adesão ao novo modelo de governança, como se deu aqui na cooperativa? A sorte minha é que eu tinha vários companheiros que entendiam de parte financeira. Tanto tive diretores, conselheiros, quer dizer, que vinha de outras agências bancárias, que puderam me ajudar. E, graças a Deus, saímos muito bem, não teve problema nenhum. Essa parte de finanças era ligada mais ao Pedro. O Pedro é que, para ser sincero, eu acho que na época, se não fosse ele, eu não chegava onde é que eu estou, não. O Sicoob Credibon tem um papel preponderante social na região, nos municípios onde ela atua. Como é que o senhor enxerga esse papel? A Credibon, ela faz uma parte social aqui em Bom Despacho que é impressionante. Todas as entidades aqui em Bom Despacho, se precisar da Credibon, ela ajuda. De modo que ela nunca pôs obstáculo de fazer parte social. Tanto aqui nós temos um asilo que ela ajuda, tem a Santa Casa que ela ajuda, a ACOM de Divinópolis, tem a PAI, a BAP, e tem várias outras entidades aí que ela tem ajudado. Tanto hoje, que foi na minha época que nós participamos da ACIBON na parte da escola de informática, e isso foi um grande ganho para a comunidade, porque hoje crianças, gente já mais idosa, estão fazendo a escola de informática lá na Cibon, e isso foi coisa que a Credibon deu sustentáculo. Zé Fúvio, energia é com a sua família. Me conte, então, como é que foi esse processo da sua família com a questão energética, que eu acho que ultrapassou o Bom Despacho. Nós, antigamente, para instalar a fábrica de tecido, que é a CIAB, nós estávamos precisando de ampliar a energia da cidade, porque ela era muito pequena. E ela pertencia à prefeitura. A prefeitura, naquela época, como ela tinha dificuldade de ampliar, ela nos doou a parte da Força e Luz aqui de Bom Despacho. E com esse negócio de ter doado a parte de luz de Bom Despacho, meu pai, como era engenheiro, também era muito empreendedor, ele achou que tinha que aumentar a usina da cidade, colocando mais turbinas, esse trem. Aí ele adquiriu mais 2 turbinas e instalou lá no Rio Lambari. E com isso nós ampliamos a usina da cidade, aumentamos a energia da cidade e aumentamos a energia da CIAB. Depois dessa ampliação, isso trem tudo, nós tínhamos energia de sobra para vender para outras cidades. Aí vendemos para Luz, vendemos para Moema, vendemos para Dornindaiá, de modo que ampliamos, ajudamos mais essa cidade naquela época. Então, Zé Fúvio, me conta qual foi seu sentimento em ter seu nome dado à usina fotovoltaica como uma grande homenagem do Sicoob Credibon? Nunca imaginava que eles pudessem pôr meu nome lá. Agora não sei como é que foi carga d'água que apareceu que puseram esse nome. Aí eu tenho muito que agradecer à diretoria da Credibon. Zé Fúvio, característica sua marcante
nós podemos citar duas importantes. Uma é a generosidade e a outra é o acolhimento. Da onde que veio essas características? Esse hábito veio de criança, veio de berço. Minha mãe, na época que ela estava aí, ela era muito católica e ela é muito também desenvolvida. Ela gostava de ajudar a comunidade. E peguei esse ritmo de querer sempre procurar ajudar as pessoas. Deus que não fosse problema nenhum. E não era problema. Ajudar as pessoas é a coisa mais fácil que tem. Você abrir a cara para uma pessoa com carinho é muito melhor que você fechar a cara. De modo que é onde eu, graças a Deus, tive esse dom de ter tido uma conselheira, na época, eu criança, que era minha mãe, que ela era muito prendada, muito delicada, muito educada, e com isso ela foi me colocando em mim aquele jeitinho dela. E eu, graças a Deus, peguei esse jeitinho dela, que é procurar fazer o bem sem pensar em ninguém, é só fazer o bem. E quanto aos aniversariantes, a homenagem que você faz todo ano para eles? Ligar para eles e dar os parabéns. Isso, para mim, é uma grande obrigação e um grande prazer de ligar para eles. Eu percebo que eles ficam muito satisfeitos, porque é lembrado, pessoa lembrada sempre não deixa de ser agradecido. E eles ficam muito satisfeitos. Eu tenho tido esse prazer de fazer esse papel, de ligar para eles e parabenizar. Zé Fulvio, qual o seu sentimento ao ver essa trajetória de sucesso do Sicoob Credibon? 2024 ela atingiu 1 bi de ativos. Eu acho que é o seguinte, a Credibon, pelo ela ter iniciado com pessoas sérias, na época que ela iniciou, a gente não podia fazer papel feio depois que pegasse dessa outra administração. A gente tinha que fazer também por onde... E com isso eu fui, graças a Deus, tendo pessoas à minha volta que me ajudaram muito. Foram eles que eu agradeço, muito de ter me ajudado, porque a Credibon, ela tem uma coisa impressionante que eu acho o seguinte: todos os associados dela são gratos em serem associados, porque ela faz por onde merecer, porque ela ajuda tanto os associados quanto a comunidade. A Credibon é uma entidade que é difícil falar que ela não ajuda ninguém, ela ajuda todo mundo, ela procura meio de satisfazer todo o seu associado. É onde torna fácil a gente administrar uma entidade dessa. Que, graças a Deus, eu já tenho aí uns 30 anos, porque tinha 10 anos antes de eu entrar. Quando eu entrei, eu já peguei a cooperativa com estrutura muito boa, porque tem o Dr. Jacques, que era uma pessoa boníssima, uma pessoa muito boa, deu conta de crescer, levantar a cooperativa, deu conta de fundar a cooperativa Credibon, e eu sinceramente, pelo que eu tenho tido na minha administração, eu dou muito graças à administração do Jacques. Teria algum caso importante de você nos relatar agora sobre algum desafio, alguma questão que você gostaria muito nesses 40 anos? Na época que eu comecei aqui, eu tive vontade de instalar a Credibon na esquina ali na frente. Isso foi para mim uma derrota de não ter tido a oportunidade de convencer meus diretores a nós adquirirmos aquela parte ali na frente. Porque eu acho que a Credibon tem que andar junto com a Cooperbon. Mas não é do jeito que é agora, porque a gente vê que a entrada de uma é a mesma entrada da outra. Eu acho que a Credibon podia ter crescido independente de estar junta com a Credibon. Pode estar junto com a Credibon, mas não assim, no mesmo prédio.
Aí eu achei por bem de adquirir o terreno ali na frente, que antigamente nem tinha construído lá ainda. Lá era uma casa velha, né? E com isso eu parti para essa parte, queria instalar a agência lá. Mas pareceram, os conselheiros aí acharam que a Credibon não podia ter terreno próprio, casa própria. Falei, mas gozado, o Banco Brasil tem a casa dele própria. Por que nós não poderíamos ter? Mas eu sou daqueles de paz, eu não gosto de brigar, não, porque fui derrotado nessa parte, então fica por isso mesmo. Aí achei por bem aí deixei para lá e não quis me envolver nessa parte mais não. Mas vocês não deixaram por menos. Hoje nós temos agências muito bem estruturadas em toda a região. Essa estrutura é vantagem que depois que a Credibon cresceu, a vantagem é que meus gerentes antigamente, eles também eram dinâmicos. Como lá em Araújo nós tínhamos uma agência pequenininha, nós partimos para uma outra lá enorme. Hoje a agência lá de Araújo é um espetáculo, é muito grande. Aqui em Bom Despacho, nós adquirimos, não, alugamos, porque agora tudo nosso é alugado. Só aqui que é próprio. A sede aqui é própria. Mas as outras agências são todas alugadas. E com isso, a turma achou também que os outros diretores acharam que tinha que crescer. E eles me ajudaram nessa parte. Não é que eu que cresci, não. Eles que incentivaram a crescer, porque estava pequeno. Aí, lá no São Vicente, a agência lá está enorme hoje, já está muito boa. Lá no Arraial também a mesma coisa. E crescemos Nova Serrana também, que era até uma parte que era da Banco Mercantil. O Banco Mercantil saiu e nós, na mesma lugar que o Banco Mercantil estava, nós instalamos a nossa agência lá. E agora, lá em Belo Horizonte, tem lá no Venda Nova, no supermercado lá, nós instalamos também essa agência de Venda Nova. Agora, a sorte nossa, igual lá em Buritis, lá é um prédio novo, tudo lá é novo. Nós achamos uma sala fora de série lá, e com isso nós alugamos a sala e instalamos também a nossa agência lá. De modo que as agências hoje, elas estão bem instaladas hoje, tanto nos lugares que elas estão instaladas, como elas foram ampliadas também nos lugares. É onde, graças a Deus, tem sobressaído muito bem. Mas isso também, graças aos gerentes que a gente está tendo. E o digital? Qual a sua percepção? O digital, antes eu punha obstáculo, porque você não conhecia a pessoa. Entrava aqui, era sócio, mas não tinha conhecimento com a pessoa. Eu achei que, no princípio, foi meio embaraçador, foi meio complicado. Mas hoje eu estou vendo que está fazendo muito bem para a Credibon. O senhor faz questão de atrelar a questão digital com a presencial, com a humanizada. Zé Fúvio, os 40 anos do Cicobi Credibon é uma marca. E você, diante de toda a sua trajetória de 28 anos, qual a reflexão que você faz sobre essa história de sucesso? A central de relacionamento foi uma coisa muito boa que eles fizeram aqui. Isso foi na época do Pedro, não era na minha época, não. E me ajuda muito nessa parte de social, que é ligar para as pessoas, ter tudo, parabenizar. Eles estão fazendo esse papel também. Que a hora que eu ligo, muita gente falou assim, eu já recebi uma ligação da Credibon. Eu falei, então tá bom, estou só reforçando. De modo que foi muito bom deles estarem também entrando nessa parte. Porque para mim é muito bom, porque eu não tenho muita facilidade de acertar com a pessoa em casa, não. E eles têm, eu não sei carga d'água, que eles têm tido facilidade. Eu não sei se o telefone deles é mais diferente que o meu. Eu sei que eles têm tido mais facilidade. E com isso, tem me ajudado muito nessa parte social que é ligar para o associado na época do seu aniversário. E se eu falar que eu estou
eu não estou satisfeito com qualquer coisa da Credibon, eu estou mentindo, porque a Credibon só me deu prazer, só me deu satisfação, só me deu alegria. De modo que, onde eu falo com você, a Credibon, ela está aí, graças a seus associados, que deram conta de mantê-la, e com isso nós estamos aí para ajudar também os associados. E para finalizar, eu gostaria de saber, e o futuro? A Deus pertence. Ai, ai.